pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de videocast das Elis Vogler. Vamos continuar com a nossa série de Por que escolher a distribuição como seu parceiro, tá? Eu sou a Bianca, do Departamento de Marketing, cuido da comunicação. Estou aqui, como sempre, com a minha parceira Débora, de Inteligência de Mercado. E hoje nossas convidadas são a equipe de qualidade, a Andresa, que é gerente de qualidade de produção, e a Betânia, que é líder de atendimento de qualidade. Bem-vindas, meninas. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada pela oportunidade da gente participar do videocast da Vogler. E a gente está muito empolgada para falar sobre a qualidade. Estamos muito felizes com o convite e temos muitas coisas boas para falar da qualidade. Ah, perfeito. É isso que eu quero ouvir. Coisas boas. Meninas, vamos começar o papo, então, falando sobre como que é a estrutura da qualidade, como que é o trabalho, a rotina, né? Que a nossa qualidade aí é dividida em três, né? E ainda tem mais a produção. Sim, Vamos começar a falar sobre isso? claro. Bom, o Departamento de Qualidade e Produção, ele está dividido em controle de qualidade, que é responsável por toda a parte de aprovação de produtos, quando tem alguma devolução, elas que fazem a verificação. Tem também controle de pragas, documentos de recebimento de produto. Então, é o controle de qualidade mesmo, né, em si. Tem a garantia da qualidade, que é responsável por todo o processo da nossa certificação em segurança de alimentos, FSSC 22000. Nós somos certificados desde 2017 e a garantia que encabeça todo esse sistema de gestão. Além disso, regulatórios também está sob o guarda-chuva da garantia. E tem a área de atendimento, que a responsabilidade é da Betânia, que está aqui conosco. E atendimento faz o atendimento ao cliente no que diz respeito à qualidade, né? Então, sugestões, solicitações de documento, questionário, toda a parte de reclamações também, ela está vinculada à parte de atendimento. Além disso, tem a produção. A produção é responsável pela manipulação, né, dos blends da linha Vogler Systems, que são linhas tailor-made. Então, os clientes que quiserem alguma mescla interessante, né, para diminuir o tempo de processo na sua produção, diminuir fracionamento, a Vogler tem esse serviço. E dentro de produção, nós temos a amostra. Então, todas as amostras que todos os clientes recebem passam por nós, desde a solicitação ao fabricante até o preparo e o envio aos nossos clientes. Tem pouca coisa debaixo do seu guarda-chuva, graças a É, Deus. quase nada. Quase nada. Isso que eu resumi. É verdade, é verdade. Bê, vamos aproveitar então para você falar um pouquinho sobre o atendimento da qualidade, como que é a rotina de vocês, o que vocês fazem. Sim. Bom, como a Andresa adiantou, a gente é responsável por atender os nossos clientes, né, no que diz respeito à qualidade. A gente, além de toda essa questão de questionário, né, a gente é responsável por trazer para o cliente a avaliação, os documentos dos produtos que a gente trabalha, né? Então, a gente faz essa manutenção, a gente chama de biblioteca de produtos, onde a gente faz a manutenção desses documentos, a gestão desses documentos. E aí, qual é o nosso papel nesse sentido? É transformar, né, tudo que os nossos fornecedores têm, adequar para a legislação brasileira e transformar de uma forma que atenda às necessidades dos clientes e do mercado brasileiro, né? Então, a gente tem todo esse trabalho de fazer essa, digamos assim, traduzir essas necessidades dos clientes para a legislação brasileira, para atender o que a gente precisa aqui no Brasil, nosso mercado precisa, e apresentar isso para os nossos clientes, né? Tem a gestão de não conformidades, também está dentro do nosso guarda-chuva, né? Então, tudo que o cliente precisar em questão de reclamação, então ele tá com algum problema na produção dele, tá com algum problema no recebimento, tá com um problema de qualidade no produto que comprou da Vogler. Então, é com a gente que ele vai fazer esse tratamento. Nós que vamos investigar, seja com o fabricante ou internamente lá dentro da Vogler, né? A gente que vai resolver esse problema para o cliente, né? Trazer as soluções para ele e em paralelo, tratar tanto com os nossos fabricantes quanto internamente, para a gente
estabelecer sistemáticas para que esses problemas não voltem a acontecer. Então, assim, é um trabalho contínuo. A gente faz essa interface com o cliente, mas a gente também tem essa interface com o fabricante interno, com todas as áreas dentro da empresa. A gente, dentro da qualidade, é quem mais se movimenta, né, Andresa, dentro da Vogler. Nesse sentido de ter contato com todas as áreas para ajudar na resolução dos problemas, né? Então, a gente faz esse acompanhamento bem de perto, de forma a ajudar as pessoas dentro dos processos que eles mesmo executam outras áreas, a gente faz esse trabalho para que a gente possa auxiliá-los a pensar com a cabeça da qualidade, né? E atender o cliente da forma como ele precisa. E assim, Bê, como é que vocês priorizam, né, esse atendimento, né? Porque vem uma demanda muito grande e como é que vocês conseguem filtrar, né, dentro do departamento para realmente atender a tudo isso, né? Como é que vocês fazem? A demanda é gigantesca, como vocês sabem, né? A Sim. gente tem uma base de clientes muito grande, de clientes ativos muito grande, né? E hoje em dia, a gente fala, né, entre a gente tem esse conhecimento de que as exigências hoje são muito maiores do que era há 5, 10 anos atrás, né? Então, é muito diferente um atendimento que a gente fazia lá 10 anos atrás para o que a gente faz agora. E a gente precisa, né, estar sempre atualizados, né, primeiro. Segundo, entender qual é a necessidade primordial nesse momento. Tem que estar passando por alguma atualização de legislação e que eu vou precisar para tudo que entrar de demanda referente a essa atualização de legislação, eu sei que é urgente, eu preciso priorizar. É um projeto que o cliente precisa fechar com urgência, tem um prazo estabelecido, tem para atender aquele determinado cronograma. Então, para a gente conseguir atender tudo isso, tem primeiro essa questão que eu comentei, de estar sempre atualizado, né, de comunicação interna, e também tem a questão de os responsáveis pelas contas. Então, assim, quem está desenvolvendo esses projetos com os clientes, seja o centro tecnológico, seja o comercial, quem está à frente desse projeto, ter essa comunicação estreita com a gente, no sentido de nos manter atualizados no que realmente a gente precisa atualizar, passar na frente, de repente. Então, tem toda essa questão e é mais uma questão de comunicação mesmo, do pessoal passar isso para nós, da gente também estar atualizada com as demandas do que está acontecendo, para a gente conseguir seguir uma ordem de priorização. Obviamente que nem sempre vai ser possível, né, atender tudo exatamente de forma adiantada, dentro dos prazos. Tem muita coisa que é urgente, que Tudo é acaba... urgente. Tudo é urgente. Exato. Por Tudo é exemplo, pra os ontem. bids são prioridade zero. Então, às vezes, a gente desloca o time todo para atender um bid. Então, quer dizer, tudo que estava sendo feito vai parar, não tem jeito, para poder atender esse bid, para a gente ganhar o bid. Então, a gente tem esse ponto também que acaba tomando o tempo. E uma outra questão também, como eu falei, toda hora eu tô falando de não conformidade, né? Porque não conformidade é a questão mais crítica que a gente trata na nossa área. Então, dependendo, se eu tenho uma não conformidade que é super urgente, eu vou parar tudo que eu tô fazendo para ir tratar isso, né? E aí, tudo vai entrando naquela fila de prioridades, que a gente precisa ir fazendo essa gestão de tempo mesmo, negociando, a gente precisa negociar o tempo inteiro prazo internamente, com o cliente. Às vezes o cliente está tão assim, a gente liga para ele, olha, vamos negociar, vamos ver o que fica melhor para você, que eu vou tentar fazer da melhor forma para que você consiga cumprir seus prazos internos também, né? E aí a gente tem o tempo inteiro que está fazendo esse tipo de negociação. A qualidade tem uma responsabilidade muito grande, né? Eu que sou do marketing, quando eu entrei na Zelles Vogler, eu comecei a reparar no trabalho de vocês, eu falei, meu Deus, né? Quanta coisa, é muita responsabilidade e fora o crescimento, né? A Andresa tá Vocês duas, né? Já estão na Vogler há poucos anos e vocês viram a Vogler crescer de uma forma que cresceu tanto que hoje a Vogler é a Zelles, né? Faz parte da Zelles. Como que Sim. foi esse boom pra vocês? Como foi esse processo? Bom, eu entrei na Vogler, nós éramos em 22 pessoas. Hoje nós somos em mais de 160, né? Então, foi muito gratificante ver todo esse crescimento da Vogler
e o crescimento das áreas, né? O desenvolvimento das pessoas também, para poder atender essas demandas. Então, nós tivemos que adequar vários processos, né? Como a Bethânia falou, a legislação ela vem de uma forma, teve um ano, se eu não me engano, 2021 ou 2022, teve um boom de legislações e nós temos que nos adequar. Então, e a Vogler só cresce, né, dessa forma, porque a gente consegue ter essa agilidade na adequação de documentos, na adequação de identificações, no auxílio aos clientes em rotulagem, por exemplo. Então, a gente tem que estar sempre muito antenado para poder atender as demandas dos clientes, né? E, então, é gratificante demais. São 18 anos que eu estou na Vogler e vendo, assim, crescer cada vez mais. É muito bom. Eu fico muito feliz em poder participar desse processo. Eu já tô aqui há 13 anos, também tem um tempinho. Quando eu cheguei, éramos também 50 pessoas, a gente tinha apenas um único prédio. E a transformação, assim, não tem nem o que dizer, foi gigantesca. Hoje a gente tem, além dessa quantidade de funcionários, a gente já tem a filial, né? Então, o crescimento, a inauguração dos galpões, tudo isso aconteceu enquanto a gente estava lá, a gente fez parte, né, de tudo isso. E durante todas essas mudanças que aconteceram, nós tivemos a oportunidade de crescer também como profissional, né? E de aprender, de se envolver. Quando a gente estava lá só 50 pessoas, era muito diferente a rotina do que hoje, né? A gente tinha um contato muito mais próximo com todo mundo, então você acabava aprendendo demais com cada uma das pessoas ali, com as experiências, com a bagagem, com o conhecimento que cada uma daquelas pessoas tinham. Então, isso trouxe, assim, para nós, como profissional, como pessoas mesmo, um crescimento, um desenvolvimento muito bacana. E isso também contribui para que hoje a gente consiga ter essa visão dentro da qualidade da empresa inteira. Então, eu consigo saber, mesmo que minimamente, o que cada área faz. Então, eu também vou conseguir auxiliá-los numa situação de necessidade, novamente, né, com os olhares da qualidade, para entender e ajustar essas necessidades, né? E complementando uma coisa que a Andresa falou, que é essa questão das legislações, né? Quando teve esse revisaço, né? A gente chama de revisaço das legislações, foram mais de 20 legislações de alimentos revisadas num único mês, assim, foi um desafio muito grande para nós, no sentido que a gente precisa trabalhar para levar isso para os nossos clientes, mas a gente também precisa convencer os fornecedores a atender aquilo, né? E da noite para o dia, eu tenho uma lista gigantesca de mudanças que precisam ser feitas, de adequações que precisam ser feitas. Aí entra novamente o que eu comentei daquela questão de negociação, toda hora a gente tem que estar negociando. E a gente padroniza para os fornecedores, traduz os principais pontos das legislações para eles, para que eles entendam também, porque ninguém vai simplesmente fazer nenhum tipo de mudança nos processos, nos documentos, nos produtos deles, sem saber o porquê e sem entender a razão daquilo. Então, a gente precisa estar o tempo todo também ali trabalhando junto com os nossos parceiros, né? Então, hoje, o trabalho que a gente tem comparado com o que tinha lá atrás foi uma questão assim, foi escalonando cada vez, conforme a Vogler foi crescendo, as nossas atividades também foram, né? Então, é muito diferente você pensar a Vogler há 13 anos atrás, quando eu entrei, do que a Vogler agora. Andresa, você comentou um pouquinho sobre a nossa certificação na FSSC 22000. Eu queria que você explicasse para nós o que é essa certificação, né? E como que foi integrar ela, né, nas Zelles Vogler e fazer o time entender, né? Porque é um desafio. Até hoje ainda né? E que você explicasse para nós, né? Como que foi essa integração desse certificado dentro da empresa, né? Sim. Bom, a FSSC 22000 foi uma exigência de cliente, né? Então, a nossa produção é certificada FSSC 22000. Em 2017, 2016, nós começamos todo o processo. Em 2017, nós conseguimos a certificação. E essa certificação ela é baseada em requisitos de segurança de alimentos. Então, minimamente, nós temos que atender boas práticas e a legislação local para poder atender os requisitos da norma, tá? Que aí vem muito mais, vai só aumentando o nível de detalhe, né? E esses requisitos, eles começaram com um foco muito grande em segurança de alimentos. Então, era muito qualidade, produção, o estoque, né?
Hoje, ela integra a empresa como um todo. Então, hoje tem requisitos que envolvem marketing, então o uso da logo, né, por exemplo, tem requisito específico para desenvolvimento de produtos. Então, qual é a sua preocupação no desenvolvimento de um produto que seja seguro para consumo? Vamos fazer um protótipo? Ele também tem que ser seguro. Todo mundo vai, assim, as pessoas envolvidas ali, elas vão consumir aquele produto, né? Então, essa mudança de legislação que tem acontecido muito aqui no Brasil por conta da Anvisa, Ministério da Agricultura também, nós temos que estar muito atualizados, CETESB, todas as legislações que envolvem a segurança de alimentos. A gente tem que estar muito atualizado nisso, porque eles verificam, eles que eu digo, os auditores, eles verificam no momento da auditoria se nós estamos listando todas as legislações atualizadas. Qual a importância de um pedido de venda dentro da certificação? Quais os controles que nós fazemos? E para compra? Vocês homologam os fornecedores, né? Aí vem a vantagem de ter um distribuidor como fornecedor, né? Porque nós temos todo esse processo, embora somente a produção de Vogler Systems seja certificada, nós aplicamos todos esses requisitos na empresa como um todo. Então, todo o nosso processo de distribuição está baseado nos requisitos da norma FSSC 22000. E mais recentemente, tem um requisito de perda e desperdício. Então, até o descarte a gente vai ter que controlar. Olha só. Então, realmente é uma integração muito grande, é um desafio muito grande, porque às vezes as pessoas pensam, certificação, FSSC, segurança de alimentos, é qualidade. Não, por isso que a gente tem a Semana da Qualidade, nós temos o Dia Internacional da Segurança de Alimentos, que nós comemoramos, fazemos eventos dentro da empresa para integrar as pessoas, atualizar. Tem lá os treinamentos, né, do programa de pré-requisitos, que todo mundo adora, né? Os 22 PPRs para... A galera ama fazer isso, é incrível. fazer as provinhas, né? Mas tudo isso justamente para que todos estejam na mesma página. Uhum. É importante que todos estejam muito bem alinhados com os requisitos da segurança de alimentos. Porque cada um de nós temos um pedacinho de qualidade e de segurança de alimentos naquilo que nós fazemos, né? A gente tem que fazer com qualidade o nosso trabalho e pensando também que nós vamos passar tudo aquilo para os nossos clientes. Os fornecedores nos visitam e eles querem ver também. Então, isso dá segurança, né, para o fornecedor. Não, eu quero que a Vogler seja uma distribuída, porque eu tenho segurança, eu tenho confiança neles. Eles têm um sistema de gestão de segurança de alimentos e de qualidade muito robusto. Então, por isso que muitas distribuídas, né, muitos fabricantes procuram a Vogler para ser uma distribuída. Isso é muito legal. Você comentou dos novos requisitos, né, da certificação, e eles são muito rigorosos em relação a isso, e tem um novo requisito aí de comunicação, que eles estão pegando firme, Sim. né? A gente tem, como você comentou, não é só a qualidade, né? É a empresa inteira. Então, além de cumprir todos os requisitos, a equipe de qualidade tem que engajar todo mundo para estar a par do que está acontecendo, para conhecer, para cooperar ali no dia a dia com a segurança do alimento. Né? Isso eu imagino que é um desafio. Imagino não, eu vivo isso com vocês. Aliás, vocês têm uma participação muito importante conosco, Sim. principalmente nos eventos, né? Sim. Sim, na divulgação, né? Quando a gente vai fazer qualquer tipo de evento interno, a gente precisa do apoio do marketing para a gente divulgar, ajudar nesse engajamento também não seria possível sem o apoio de vocês. Mas vocês pensam, assim, em tantas ações internas que eu fico, assim... São extremamente criativas, né? Gente, eu fico besta. Além do momento de segurança, tem a Semana da Qualidade, que é sensacional. Não tem uma pessoa que não fale bem da Semana da Qualidade. É um evento interno que é incrível, assim. Todo mundo engaja, todo mundo se anima. A gente descobre ali quem são as pessoas competitivas da empresa. É verdade. Faz um movimento legal, né? Porque o pessoal sai um pouco da rotina. A gente sabe que precisa ter um aprendizado, né?
dentro disso tudo, mas eu acho que vocês fazem tudo, assim, de uma forma muito criativa pra realmente chamar atenção e fazer todo mundo entender o propósito, né, de entender os conceitos, né, que a qualidade Sim. trabalha e que todo mundo precisa realmente ter, né? Sim, sim. A importância da qualidade não é só, né? É o principal, né? Atender o cliente, tá a par da certificação, do regulatório, cumprir os requisitos, mas também engajar todo mundo. Né, vocês têm Sim. aí um alinhamento, uma ligação com toda a empresa, né? Para as pessoas terem ciência do que é. O que é. Vocês sabem que tem uma política de segurança do alimento? Tem que saber. Quais são os objetivos? Quais são os É. objetivos? Nesse sentido, a gente sempre tenta, uma das questões principais que a gente coloca como objetivo é que a gente tente repassar todos esses conceitos de uma forma lúdica, né? Que a gente entende que é muito mais leve de receber Sim. e de aprender, né? Porque, de repente, a gente colocar todo mundo ali dentro de uma sala o tempo inteiro, ficar passando slide, ficar passando teoria, E uma pessoa lá, blá, 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 É, a na pessoa- sua orelha, desfoca. desfoque, verdade. a pessoa não vai ter interesse e vai falar, ai, qualidade é chata, que saco, eu não quero entender o que elas estão falando, não quero. Mas, a partir do momento que a gente vai apresentando de outras, né, tendo outras abordagens, né, a gente consegue trazer mais pessoas para perto e disseminar o conhecimento de uma forma mais lúdica mesmo, mais leve e de forma que o pessoal tenha prazer e tenha vontade de participar, Sim. né? E gincana foi a melhor forma que nós encontramos, justamente pelas pessoas, pela competitividade que gera, né? Entre as pessoas, entre as equipes que são formadas, e eles aprendem muito. Então, ao longo do ano, é uma semana que nós fazemos, mas ao longo do ano, até o próximo, as pessoas lembram e elas comentam conosco também sobre algumas atividades. Olha, naquele escape que nós fizemos, apareceu esse assunto dessa forma, isso aqui não está correto. Ah, o produto é alergênico, eu vi lá que pode matar uma pessoa. Então, é uma forma de interiorizar, né? E eles se sentirem pertencente da qualidade estar no trabalho deles. Não é a qualidade como setor, mas a qualidade que a gente diz, a qualidade do trabalho. Da empresa em geral. Exato. Porque é a imagem da empresa que está ali fora. Sim. Né? Então, a qualidade tem esse papel integrador, instrutor de treinamento, mas é muito gostoso, assim. Não é muito legal. Ah, é legal. Ah, é só legal falar. sim. Não, legal que é chata, a qualidade é chata, que o pessoal fala, a qualidade é chata. É que a qualidade não deixa eu tomar meu café na minha mesa. A qualidade não deixa eu comer o meu biscoitinho ali. Isso é verdade. Entendeu? Isso realmente é uma verdade, mas a gente compreende o porquê, mas... Sim. Mas justamente porque a gente precisa garantir o que está lá no nosso estoque. Uhum. Sim. Né? A gente tem que simular planos de emergência e, sei lá, uma pessoa se acidenta lá no pátio. Uhum. A gente tem que avaliar até qual é o impacto na segurança de alimentos daquele acidente lá no pátio. Se teve algum impacto nos nossos produtos. Isso tem que ser avaliado. Né? Tem que ser levado para a equipe de segurança de alimentos. Sim. Então, por isso que as pessoas têm que entender muito bem quais são os princípios básicos ali do fornecimento no geral, né? Muito bom. É. Vocês são realmente muito criativas. Porque a Escape é gincana que vocês fazem casa-tesouro, às vezes. Passo Passa ou repassa. Gente, é uma criatividade, assim, que vocês Gente, acabam tendo pra implementar, né, dentro da empresa, o conceito, e todo mundo realmente entender. Sim. É realmente admirável. que é o que o cliente exige depois. Sim. Né? Numa auditoria, o cliente pode nos auditar, ele pode ir a qualquer momento na empresa. Aham. Eu estou há 18 anos, né? Então, desde que eu entrei, no meu primeiro dia, eu lembro muito bem da frase que me foi colocada. A Vogler tem que estar preparada para receber auditoria todos os dias, Sim. né? Então, isso eu internalizei e falei, não, ela tem que estar. Por isso que a qualidade, então o time como um todo, eu levo isso para o time também, e o time como um todo exige isso das demais áreas, porque isso é importante para que o cliente confie no nosso trabalho. Então, ele chega lá em qualquer momento, está organizado, está limpo, tem todos os documentos à disposição. Alguma demanda do cliente que seja
exclusiva dele, a gente tem condição de negociar isso, que é o que a Betânia falou, então a gente está sempre em negociação para atender mesmo as demandas dos clientes e que a gente possa consumir produtos seguros, né? Chegar na gôndola, pegar lá um produto, a gente que trabalha na Vogler, né, sabe que, nossa, aqui tem uma matéria-prima Vogler, e a gente sabe a segurança que tem, né, e confia em comer. Sim, isso é verdade. Os outros departamentos, eles enxergam isso. Inclusive, assistam o episódio anterior, tá? Que nós conversamos com o Matheus, né? Supervisor de operações. Ele tava falando exatamente isso, que ele enxerga outros profissionais de outras empresas com medo de auditoria, né? Que, Sim. ai, porque vai ter auditoria, eu vou ter que arrumar as coisas. Na Zélis Vogler, a gente não precisa arrumar as coisas. Não. A gente só precisa preparar lá as evidências e receber o auditor, porque é esse trabalho que vocês fazem, né? Pra gente estar preparado todos os dias. Exato. E isso é um ganho muito grande, porque já recebemos clientes de surpresa e só reunimos as pessoas responsáveis para atender o cliente, né? A auditoria de certificação, FSSC, uma das manutenções ela não é comunicada. Então, a gente tem que estar preparado, né? Na hora que o auditor chegar, em até uma hora, ele tem que estar dentro da produção. Então, não pode ter enrolação. A gente tem que estar com tudo correto. Por isso que nós exigimos tanto no dia a dia. E quando chega período de auditoria, nenhum de nós, que agora... Antes nós tínhamos só meninas, agora nós temos meninos, né? Tem o Michael, né? Isso é muito bom. Ninguém fica até meia-noite, vira a noite, sabe? Vira o dia, a noite lá, para organizar a documentação, porque Não tá tudo existe. certo, tá tudo pronto já. Não existe isso na nossa rotina. A gente trabalha de uma forma que a gente consiga manter o ano inteiro as demandas, os documentos, os procedimentos, os treinamentos atualizados, né? Sim. A gente trabalha para isso, para que se amanhã alguém bater na porta, hoje à tarde, se alguém bater lá na nossa porta e falar, vim te auditar, pode entrar, nossas portas estão abertas. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Fiscalizações, as fiscalizações não avisam, né? Sim. Então a gente tem que estar preparado. Sim, e não é preparar só o departamento, vocês também organizam os treinamentos, como a gente tinha falado anteriormente, para todo mundo tá tranquilo com a auditoria. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente enxerga ali a qualidade, né? Pensa, tem que conferir se o ingrediente tá bom pra gente conseguir distribuir, pra chegar até o cliente, pra conseguir chegar até o mercado. E não é só isso, vocês fazem esse trabalho de integrar a empresa inteira, porque afinal somos um só. Não é só, o comercial vende, só o comercial, é só o marketing que divulga. Não é, nós somos um só, né? Se um erra, todos erram, se um acerta, todos acertam. Né? Isso é muito bom. Sim. Andresa, eu queria que você falasse também um pouquinho da produção, né? Isso que eu ia perguntar. Os meninos ficam mais ali no fundo, né? Às vezes a empresa toda acaba não vendo eles ali tanto assim, né? Mas que você falasse pra nós um pouquinho da produção, como é que funciona, qual que é a importância, né, da gente ter a produção, né, dos nossos blends, né, dentro da Vogler. Sim. E nós temos a certificação por conta da produção, né? Por conta dos nossos blends. Exato. Bom, só contando rapidinho a história, né, da produção, quando eu entrei era uma pessoa na produção, era uma sala de produção. Hoje nós estamos com 4 salas de produção, nós já temos 8 pessoas dentro do processo, né, sendo 6 dentro da produção, manipulando, e 2 no administrativo. Além disso, tem a amostra, né, que está dentro do mesmo guarda-chuva. A produção na Vogler, ela é composta por simples misturas e envase. Então, nós distribuímos xaropes de milho, glucose, raimaltose, também temos glicerina e lecitina de soja. Tá? Então, esses itens, eles vêm de fabricantes homologados. Então, nós mantemos o mesmo padrão de qualidade, tanto para glucose, quanto para glicerina, tá? Quanto para lecitina de soja. E os meninos, eles fracionam em baldes, em tambores, em bag-in-box, para ir para o mercado. Temos uma linha de líquidos,
Então, os clientes que necessitam de um corante, necessitam de um antioxidante, qualquer mistura líquida para poder agilizar o seu processo, né? Não é a Vogler que só, não é um desenvolvimento Vogler exclusivamente, é para atender a necessidade do cliente. E aí nós fazemos também esses produtos e nós temos 2 linhas de pós, tá? Nós temos 2 misturadores e os clientes estão convidados a conhecer, né? Temos muitos projetos em andamento e essas 2 linhas, elas têm uma capacidade de produção de 80 toneladas mês, tá? Nós manipulamos ali blends de edulcorantes, blends de gomas, como estabilizantes, como espessantes também. Então, nós temos também um conservante que é aplicado em queijo ralado. É um blend que o cliente identificou uma oportunidade dentro da Vogler de fazer essa mescla, fornecer para ele e ele eliminou 3 fases no processo dele. Então, o time é todo engajado, treinado em segurança de alimentos, em boas práticas, para atender e manipular aqueles produtos com segurança e fornecer para os clientes. Então, dali, os clientes vão aplicar na sua produção, eliminando algumas fases de processo, não precisando homologar uma série de fornecedores, porque tem só as Alice Vogler fornecendo aquele item, aquele aditivo, e ali ele depois distribui o produto dele com segurança. Então, é a nossa produção. E a gente tem muitos projetos vindo, muitos projetos muito interessantes. A cada projeto é feita uma análise muito grande, que as pessoas não veem, mas a gente faz uma análise de risco de novos ingredientes dentro da produção. Não tem alergênico dentro da nossa produção, nós não incluímos. Se tem um projeto com alergênicos, nós não fazemos. Então, mas não é que a gente vai falar não para o cliente, nós vemos outras alternativas para poder atender esse cliente, tá? Toda a documentação também dos produtos, então passa pela Betânia as especificações, o cliente tem a garantia de receber um produto padronizado em todas as entregas para ele. Então, esse o nosso processo produtivo. Lá na produção. Tem a PPCC, que e está um dentro da processo norma, né? É o coração da norma. robusto, né? E que a gente tem uma equipe bem grande, multidisciplinar. Então, a gente tem envolvimento de várias áreas que vão lá, se reúnem semanalmente para voltar os olhos para a área de produção e tentando encaixar o que também dentro da rotina dessa pessoa, o que pode impactar lá na produção, trazer essas visões diferentes, né, multidisciplinares, para que a gente consiga tentar identificar qualquer tipo de risco que possa existir no nosso processo, nas nossas matérias-primas, nos equipamentos. A gente precisa fazer análise também de equipamento, o material do equipamento é adequado, a periodicidade de manutenção é adequada, quais são os registros que eu preciso manter referente a esses processos. Então, assim, é muito robusto, é um trabalho que a gente faz. Hoje a gente está fazendo semanal, né, Andresa? Então, semanalmente, todas essas pessoas dessas áreas se reúnem para olhar mesmo para a produção, para os nossos processos, para cada uma das matérias-primas, insumos, materiais de embalagem, legislação de tudo isso, né? Porque além da gente estar falando de cada um desses itens em si, a gente está falando também que eu preciso casar isso com o que está sendo solicitado na legislação. De embalagem, de material em contato com alimento, equipamento, dos produtos. Não tem na legislação brasileira, eu preciso ter um embasamento, não preciso tirar não posso tirar da minha cabeça e imaginar lá um limite. Não, vou procurar legislações, monografias que são reconhecidas internacionalmente. Então, tem todo esse cuidado que a gente faz, além de tudo isso que a gente já conversou aqui, que a gente faz para garantir que os nossos produtos atendam aos mais altos padrões de segurança de alimentos, né? Perfeito. Não é só chegar lá e misturar os ingredientes. Não. Dá pra perceber que é um processo bem rigoroso, Sim. né? E isso é estendido para a área de amostra também. Então, quando o cliente desenvolve um projeto conosco de um novo system, primeiro ele passa pela amostra. E os critérios da amostra são exatamente os mesmos da produção. Então, a amostra que o cliente receber, se ele quiser aplicar e colocar o produto dele na gôndola, ele pode fazer.
porque a gente não é porque é amostra que nós vamos tratar de uma outra forma, né? Então, o time de amostra também tem todos os treinamentos, tem todo o conhecimento da norma, faz parte desse processo, faz todo um controle de amostras, tanto a parte de shelf life dessas amostras, né? A qualidade desse material que está lá dentro da área dele, para poder fazer a mescla e encaminhar para o cliente. E isso tudo em conjunto com o nosso CTV, né? O Centro Tecnológico Vogler. Tá? Então, a gente trabalha tudo Todos amarradinho ali. alinhados, todos Tudo alinhados. alinhado. Falando da matéria-prima, nós temos todo esse cuidado, né, na linha de produção, então a matéria-prima tem que ser de qualidade, tem que ser dos melhores fornecedores, e vocês têm esse relacionamento com os fornecedores, né, e tem toda uma exigência, né, não é só o fornecedor chegar, bater na porta da Vogler e falar, eu quero ser... Não. Você consegue falar um pouquinho sobre como que um fornecedor vira parceiro da Vogler? A gente tem um processo bem robusto para gestão de fornecedores também, né? Assim como todos esses processos que a gente fala, tudo a gente trabalha de forma a ser muito bem estruturada, né? Então, para a gestão de fornecedores, eu tenho uma homologação inicial. Preciso entender se todos os requisitos, e a gente faz os requisitos, né? Elabora esses requisitos para fornecedor, baseado nas necessidades da Vogler, quais são as nossas necessidades. Atende minimamente o que a gente precisa de requisito da nossa norma, da FSSC 22000. Atende minimamente boas práticas, né? São pontos essenciais para nós. Não vamos abrir mão que o fornecedor atenda tudo isso. Então, com base em todos esses requisitos, é legislação, é norma, é boas práticas, a gente montou um sistema para qualificar esses fornecedores. Então, ele recebe, tem um manual, ele recebe literalmente, um manual com todas as exigências da Vogler no que se refere à qualidade, segurança de alimentos, prazo de entrega, compras. Inclusive, é um manual que a gente desenvolve em conjunto com a área de compras, né, com o departamento de supply chain, para que essas expectativas sejam alinhadas. Existe esse manual, primeira etapa. Ele atendendo os requisitos desse manual, vem a questão de homologação dele por meio de um questionário, ou se ele for um fornecedor que tem algum tipo de certificação em segurança de alimentos, certificações reconhecidas pelo GFSI, assim como a nossa FSSC esse fornecedor também a gente entende que a partir do momento que ele é certificado, ele atende aos requisitos, né, que a gente precisa. Se ele não for certificado, a gente segue com o questionário de autoavaliação, onde tem todos esses pontos, inclusive o nosso manual e o nosso questionário mais recente conta, além de todas essas questões, também com a parte de sustentabilidade, que a gente precisa entender também se esse cliente, se esse fornecedor atende a esses requisitos, questões éticas, né? Então, sabe quando a gente fala de ESG? A gente também precisa entender mais ou menos nesse momento, nesse primeiro momento, em que ponto esse fornecedor pode ser classificado. Em ética, precisa entender se ele não tem nenhum tipo de trabalho escravo, trabalho forçado, trabalho infantil. Não é prática da Vogler ter nenhum tipo de parceria com empresas que tenham essas práticas, né? Então, a gente precisa, neste primeiro momento, entender tudo isso, né? Então, temos essa questão do questionário e, em algumas situações, a gente também vai fazer alguma auditoria, né? A Andresa pode falar melhor dessa questão da auditoria, mas existem alguns casos em que a gente também audita, não são todos, e a gente vai avaliando como define se ele vai ser auditado ou não, de acordo com as necessidades do nosso sistema de gestão, né? Então, tem toda essa questão. Se quiser falar da auditoria, aí depois eu continuo falando do pós, porque o fornecedor ele continua sendo avaliado, né? Mesmo depois de homologado. Sim. Essa é Não uma é só- entrevista muito, muito difícil mesmo. Sim, ele continua. Bom, as auditorias elas são realizadas somente nos fornecedores nacionais, tá? Os internacionais nós fazemos tudo via documentação. Hoje, com a Azelis, muitos fornecedores vêm via Azelis, então a gente está ainda no processo de integração, né, com o Chiquil, para saber quais são os fornecedores que passam por uma auditoria ou não, mas é um processo que ainda está em fase inicial, tá? E além de tudo,
seguindo um pouquinho, né? Enquanto que é parte da qualificação que eles fazem, toda matéria-prima, tá, assim, o fornecedor foi homologado. A gente vai receber essa matéria-prima. Essa matéria-prima passa pelo controle de qualidade. Se ela estiver fora da especificação, nós não aprovamos. Então, tem aí uma conversa com o fabricante. Só que tudo isso começa no embarque. Quando o fabricante vai embarcar, a gente já faz uma pré-análise para saber se aquela matéria-prima está de acordo com a especificação que foi acordada até com o nosso cliente. De pedido a pedido, isso. E quando não cumpre, isso acaba impactando no IDF, que é o que eles fazem ao No longo do pós. ano. Então, tem, né? Só para organizar os pensamentos. Tem lá o inicial, que é a qualificação inicial, o atendimento ao manual, né, da Vogler. Dentro desse manual também vai ter lá os pré-requisitos de documentação que esse fornecedor precisa fornecer para nós, né? Então, a gente tem tudo padronizado, pensando nas necessidades dos nossos clientes, que a gente tem bastante experiência, a gente tem muita troca com os nossos clientes também, para entender o que o mercado precisa, o que esses clientes precisam. E a gente tem um padrão de documentação desenvolvido para já inicialmente solicitar para os fornecedores. Tá? O fornecedor atendeu tudo isso, foi qualificado, né? Então, a partir do momento que ele vai começar a fornecer para a Vogler, entra esse ponto que a Andresa comentou. Desde a colocação do pedido, o fornecedor já começa a ser avaliado. Por quê? Não é só eu qualificar ele e pronto. Eu preciso garantir que todos aqueles requisitos que nós combinamos naquele momento de qualificação estão sendo cumpridos ao longo do fornecimento. Então, desde o momento que emite o pedido, esse fornecedor já começa a ser avaliado. Na hora que chega o produto na Vogler, ele está passando por uma avaliação. Na hora que eu vendo o produto para o cliente, se o cliente tem qualquer tipo de necessidade adicional ali, seja uma reclamação, seja uma dúvida, eu vou precisar entrar em contato com o meu fornecedor para atender o cliente, o fornecedor também está sendo avaliado nesse momento. E, além disso, tem a questão de manutenção dos documentos, que a gente não recebe o documento uma vez, homologuei meu fornecedor lá em 2020. E aqueles documentos vão se manter o mesmo ao longo de todo o período? Não. Eu preciso periodicamente atualizar todos esses documentos. Foi o que a gente comentou lá no início, hoje a gente tem uma pessoa dedicada para cuidar de biblioteca de produtos, né? Então, o que é essa manutenção da biblioteca de produtos? É você continuamente revisitar aqueles documentos, ver se continua atendendo a legislação, os requisitos dos nossos clientes, as nossas exigências internas. Eu tenho prazo de validade para esses documentos. Existem muitas certificações que elas já têm prazos pré-determinados para vencimento. Então, o fornecedor tem uma ISO, tem certificação de segurança de alimento, tem certificados específicos de produto, por exemplo, certificado de produto orgânico, certificado de produto não geneticamente modificado, certificado para dietas específicas, como kosher, halal, enfim, são os certificados que expiram. Então, tudo isso é mantido dentro da nossa biblioteca de produtos e continuamente atualizado. E durante esses processos de atualização, novamente o fornecedor está sendo avaliado. Todo ano, né, uma vez por ano, a gente pega tudo isso. Na verdade, assim, eu falo uma vez por ano porque é quando a gente faz o compiladão e divulga tudo. Mas, na verdade, a cada 3 meses, a gente tem um trabalho de ir levantando todos esses dados de cada um dos fornecedores homologados da Vogler, para a gente entender como que está o desempenho dele. Então, ele tem lá uma pontuação de 0 a 100% para ele atender. O fornecedor precisa, agora eu não vou lembrar exatamente quais são os ranges, mas ele precisa, para ele estar como um fornecedor apto, precisa estar acima de 80%, abaixo disso a gente começa a ter que fazer tratamentos especiais com ele, né? Então, ao longo do ano também vão acontecendo todos esses processos em paralelo, além de tudo isso que acontece com a interação das áreas, né, com o atendimento aos clientes, vai acontecendo essa questão também da gente avaliar o fornecedor. E quando a gente precisa fazer esse tipo de avaliação, eu vou sair coletando dados da empresa inteira, seja lá no recebimento de materiais, na expedição, no controle de qualidade, lá na nossa própria área, né, quando a gente vai fazer esses atendimentos dos SAVs, né? Queria falar dos SAVs também depois. Atendimento dos SAVs, dos fornecedores também. A gente vai coletando os dados de todos esses sistemas, com todas essas pessoas.
A gente tem, novamente, né, uns sistemas muito robustos na Vogler também. Então, a gente consegue puxar esses dados rapidamente. A gente não fica com uma montanha de papéis, né? Não é isso. Sim. Nossos dados são todos informatizados. Então, a gente consegue puxar via sistema. É trabalhoso, é. Mas a gente precisa fazer isso para garantir que o fornecedor atenda Sim. minimamente o que a gente É exige. trabalhoso, mas é o que garante a agilidade no fornecimento das documentações aos clientes, né? Então, quando tem esse processo de homologação e a manutenção, é para garantir que quando o comercial encontra uma oportunidade, dali do celular mesmo, ele consegue encaminhar toda a documentação que está atualizada para o cliente para ele começar a avaliar se está dentro da especificação dele, se atende aos requisitos dele, e se não atende, vem aí a negociação através do atendimento ao cliente, né, da Vogler, para poder cumprir com o que o cliente precisa. Mas agiliza. É muito, muito rápida, né, o processo. Sim, isso é muito bom. Isso é uma garantia para o cliente quando ele vê, né, a nossa lista de fornecedores no nosso portfólio, no nosso site, para ele saber que são fornecedores que entregam produtos de qualidade, que podem confiar na Vogler, no que a Vogler distribui, né? Ah, meninas, você queria comentar sobre o SAV? Queria falar do SAV. Então, para quem não sabe, o SAV é o Serviço de Atendimento Vogler. A gente registra todas as solicitações de clientes lá. Porque qual é a importância disso, né? Como eu falei, a gente tem uma base de clientes ativos muito grande. E a gente tem processos de desenvolvimento, muitos projetos em andamento também, né? Então, o tempo inteiro a gente precisa atender alguma demanda de qualidade de cliente. É surreal a quantidade de demanda que a gente tem para atender cliente. Se eu não tenho um sistema para controlar, registrar, né, e para que eu consiga fazer a gestão de prazos de atendimento, o que já foi, o que não foi, quem foi que respondeu, quem vai ficar responsável por isso, eu perco agilidade, eu perco confiabilidade, porque eu não vou ter rastreabilidade do que aconteceu. Amanhã ou depois, alguém sai, eu saio, o vendedor que estava responsável por aquele atendimento sai. Se eu não tivesse isso registrado em um sistema confiável, informatizado, né? A gente perde tudo isso. Então, a gente não ia saber o que foi negociado, o que foi combinado com aquele cliente, o que já foi ou não enviado para ele. Então, gostaria de falar do SAV justamente por isso, para trazer a importância, né, comentar sobre o quão importante ele é para que a gente mantenha controle de prazo, de registros e de rastreabilidade do que foi tratado com esses clientes, né, Andresa? E o volume, como a Betânia comentou, em média, uns 400 SAVs mês. Então, assim, é um Pouca volume coisa. Meu muito Deus. grande. São Fora muitas as outras demandas. demandas que Fora vocês tudo têm. isso que a gente já É, falou aqui. sim, E é o nosso canal de comunicação, né? sim. Então, ele é extremamente importante. Então, quando o cliente entra em contato, ele faz uma solicitação, ele faz uma reclamação, ele precisa que uma especificação dele tenha um aceite formal. Tudo isso é registrado no SAV, é retornado, o cliente tem essa informação de qual SAV ele tem o número lá do SAV para que ele possa depois nos cobrar também, olha, Betânia, Andresa, eu tô com esse SAV aqui e como que tá o andamento, né? Ou vocês atenderam, mas eu preciso disso, disso, disso. Então, é uma forma de nós termos ali esse registro. O SAV tá há muito tempo, né, na Vogler, e é uma ferramenta que deu muito certo. Então, por isso que a gente mantém ele e na necessidade, como a Betânia comentou, do comercial checar uma solicitação de um cliente, tá tudo lá, né? Sim. Então, até os documentos envolvidos. Então, tudo a gente anexa lá. Fica Sim, histórico, isso né? Fácil, histórico muito fácil. Recentemente aconteceu uma situação, o cliente Sim. entrou em contato com a gente e falou assim, olha, eu quero saber do histórico, desde quando eu comecei a trabalhar com vocês, todas as especificações
que você avaliou da gente. Olha, a gente pensa que pode não acontecer, mas acontece. Acontece. E eles pediram e nós tínhamos. Graças a Sim. Deus, é Sim. isso. Até as mudanças, né? Quando tem alguma mudança em especificação, tal, a gente encaminha para os clientes. Então, toda mudança que o fabricante encaminha para nós é tratado e é informado. E nós enviamos aos clientes. E quando o cliente, às vezes, muita gente sai, né? Acaba se perdendo a informação. Eles recorrem a nós, a gente puxa lá, olha, aconteceu essa alteração na especificação, o pH saiu desse, foi para esse. Então, a gente encaminha para ele para que ele tenha novamente esse histórico, né? Sim. Então, também um porto seguro ali para os clientes, Sim, né? eu enxergo isso como um diferencial que a Zelles Vogler tem. Além de diversas outras coisas que a qualidade faz, é um diferencial, né? Esse processo de ter um novo fornecedor, o processo de integração que vocês fazem com a equipe inteira, que a empresa inteira sabe a importância da segurança do alimento. E fora outros diferenciais que eu queria muito falar, só que a gente não vai ter tempo de falar que nós temos uma pessoa de regulatório dentro da empresa, isso é um Sim. diferencial, né? Pra gente conseguir sempre melhor atender o cliente. Sim. Meninas, eu só tenho a agradecer. Esse papo foi muito Obrigada. enriquecedor. Foi muito enriquecedor de verdade. É muito bom vocês conseguirem mostrar tudo que a qualidade faz, né? Não é só atender SAV, não é só ver não conformidade, é muita coisa. É muita coisa. Gente, foi muito bom o papo. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente adorou receber vocês. Ai, Tá, a gente gostou muito também. Sim, Muito foi obrigada. muito bom, E podemos muito fazer um de produtivo. regulatório. Sim, É verdade. Eu estou me comprometendo a fazer um conteúdo sobre regulatório. Sim. Porque eu acho muito bom. É um conteúdo que é um assunto que agrega, né? Sim. Agrega. Com Sim. certeza. Sim. Vamos marcar. Vamos marcar, tô me comprometendo a isso. Já. Ah, Muito tá obrigada, gente. Eu agradeço Nós que demais. agradecemos. Vocês foram incríveis. Pessoal, muito obrigada por assistir a gente, né? Essa série tá sendo muito interessante. Assistam os últimos capítulos, assistam o próximo também. E nos sigam nas nossas redes sociais, ativa aí o sininho do YouTube para vocês ficarem cientes quando tiver novos videocasts, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, para o nosso departamento de qualidade, eu vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo. E fiquem à vontade para perguntar, para tirar dúvidas, para deixar comentários, tá bom? E é isso, eu agradeço mais uma vez e até a próxima. Obrigada. Obrigada.